Era uma noite de lua cheia no vilarejo de Elderglin, uma pequena comunidade encravada entre as montanhas, cercada por densas florestas e lendas antigas. Durante gerações, os moradores contavam histórias sobre criaturas que vagavam pela noite, lobisomens, seres capazes de se transformar em terríveis monstros sob a luz da lua cheia. Muitos acreditavam que essas eram apenas superstições, histórias para assustar crianças. No entanto, havia aqueles que sabiam a verdade. Thomas, um jovem caçador, era cético em relação às lendas até o dia em que sua irmã, Emily, desapareceu misteriosamente na floresta. Ele era conhecido por sua coragem, mas o medo que sentiu ao ouvir os gritos dela naquela noite o consumiu completamente. Decidido a encontrá-la, ele se armou com seu arco e facas, decidido a enfrentar qualquer coisa que surgisse em seu caminho. Conforme Thomas avançava pela floresta, a escuridão parecia mais densa do que o normal. As sombras se moviam ao seu redor, e o som de galhos quebrando ecoava ao longe. O uivo de um lobo ressoou, mas havia algo de estranho naquele som. Não era um simples animal, havia uma dor, uma raiva primal em seu tom. Ao longo da trilha, Thomas encontrou rastros que não se pareciam com nada que já tivesse visto antes, em grandes pegadas de lobo, mas com sinais de dedos humanos. Suas suspeitas começaram a se confirmar. Ele havia ouvido boatos de que uma maldição antiga havia sido lançada sobre o vilarejo há muitos anos, transformando algumas pessoas em lobisomens, forçados a vagar pelas noites de lua cheia, incapazes de controlar a fome por carne humana. Após horas de busca, Thomas chegou a uma clareira, onde uma pequena cabana, abandonada e coberta de musgo, estava localizada. A porta estava entreaberta, e dentro dela, havia marcas de luta, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado para dentro. Com o coração batendo forte, ele entrou na cabana. No centro, acorrentada a uma parede de pedra, estava Emily. Seus olhos brilhavam com um misto de alívio e desespero ao vê-lo, mas algo estava profundamente errado. Seus pulsos estavam sangrando pelas correntes apertadas, e seu corpo tremia. Thomas, vá embora, ela gritou com uma voz que não parecia ser inteiramente dela. Confuso, ele se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele percebeu. O corpo de Emily estava começando a se transformar. Sua pele rasgava enquanto pelos grossos emergiam, e seus ossos estalavam à medida que sua estrutura física mudava, assumindo uma forma monstruosa. Os olhos dela, antes cheios de ternura, agora eram os de uma fera selvagem. Thomas deu um passo para trás, aterrorizado, enquanto a transformação se completava. Emily não era mais humana. Diante dele estava uma enorme criatura, um lobisomem, de pelos negros e garras afiadas. No entanto, em seus olhos, ele ainda conseguia ver uma centelha de humanidade, um apelo silencioso por ajuda. Mas não havia tempo para refletir. O lobisomem se libertou das correntes com um rugido ensurdecedor e atacou. Thomas, guiado pelo instinto, rolou para o lado, escapando por pouco das garras da criatura. Ele sabia que não poderia matá-la, mesmo que quisesse. Emily ainda estava lá, presa dentro do monstro. Mas como salvá-la? Ele se lembrou de uma história antiga contada pelos anciãos da vila. Diziam que a maldição dos lobisomens só poderia ser quebrada com um amuleto perdido há muitos anos, escondido nas profundezas da floresta. Esse amuleto, conhecido como a Pedra da Lua, possuía o poder de restaurar à humanidade aqueles que haviam sido tomados pela maldição. Com Emily, ou melhor, a fera, perseguindo pela floresta, Thomas correu o mais rápido que pôde, guiado apenas pela esperança de encontrar o amuleto. A floresta parecia viva, como se as árvores e a própria terra estivessem cientes da urgência da situação. Enquanto ele corria, os uivos da criatura ecoavam cada vez mais próximos. Depois de horas de fuga, ele finalmente chegou a um antigo templo, coberto de videiras e musgo,
onde acreditava que o amuleto estava escondido. Dentro, havia uma sala com uma pedra brilhante no centro. Era a Pedra da Lua. No entanto, ao tentar pegá-la, uma voz ecoou pelas paredes. Você não pode simplesmente tomar o poder da Lua. O sacrifício deve ser feito, disse a voz, grave e imponente. Thomas percebeu que, para salvar sua irmã, ele teria que oferecer algo em troca. O amuleto exigia um sacrifício de igual valor. E ele sabia o que isso significava. Sem hesitar, Thomas colocou a mão sobre a pedra e fez a escolha mais difícil de sua vida. Ele ofereceria a sua própria humanidade em troca da libertação de Emily. A pedra brilhou intensamente, e uma dor lancinante percorreu seu corpo. Ele sentiu sua própria forma mudar, ossos se contorcendo, músculos se expandindo. Ele estava se tornando aquilo que havia jurado destruir. Mas o sacrifício funcionou. A maldição foi transferida, e Emily foi libertada. Quando ela abriu os olhos, seu corpo estava restaurado, e a fera havia desaparecido. Thomas, porém, já não era mais humano. Agora, era ele quem carregava a maldição do lobisomem. Vá, Emily. Você está livre. Siga sua vida e lembre-se de mim, disse ele com a voz rouca, enquanto sentia o poder da lua cheia assumir o controle. Antes que a transformação fosse completa, ele fugiu para a floresta, afastando-se da irmã, para que ela não precisasse testemunhar o que ele estava se tornando. Emily, em lágrimas, viu seu irmão desaparecer entre as árvores, sabendo que ele havia se sacrificado por ela. A maldição havia sido quebrada para ela, mas agora, Thomas estava condenado a vagar pela floresta nas noites de lua cheia, um lobisomem solitário, mas com o coração de um herói. E assim, a lenda do lobisomem de Elderglen continuou, mas desta vez, com uma nova história de sacrifício, coragem e amor fraternal.